Olá, meus amores, tudo bom? Vamos para mais uma aula hoje, o roteiro 4, né? Um roteiro muito importante aqui para vocês. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção, tá bom, gente? Olha só, agora que a gente já aprendeu sobre as leis de Newton, que vocês já entenderam como é que funcionam, né? Quais são as leis de Newton, a gente vai dar início aos tão esperados cálculos matemáticos. Eu sabia que vocês estavam doidos para começar a fazer conta de matemática com essa física. Tá de sacanagem, né, professor? Bom, como eu disse no início das aulas, lá na nossa primeira aula, esse momento seria inevitável. Mas o grande encontro entre o estudante e a tão temida matemática na física não é para assustar. Tá? Se vocês prestaram bastante atenção nas aulas que eu passei para vocês, se vocês tiveram realmente o cuidado de estudar o que eu passei, e se não tiveram, voltem lá nos roteiros anteriores e vejam as aulas e estudem, tá? Porque a gente vai precisar de toda essa base que eu passei para vocês agora, tá bom? Então, tendo essa base, vocês não vão ter dificuldades, tá? Isso porque vocês já entenderam a estrutura da equação. Bom, lembrando aqui que a gente está falando daquela equação que a gente estudou na aula passada. F igual a m vezes A. A força é igual a massa vezes a aceleração, tá? Eu quero também lembrar para vocês sobre equações matemáticas. Primeiro, todo mundo aqui lembra como é que faz uma multiplicação e uma divisão, né? Se não lembra ou se tem dificuldade, me procura, me chama no particular que eu vou te ajudar, tá bom? A gente não pode continuar daqui para frente sem vocês saberem fazer as contas básicas de matemática, adição, subtração, divisão e multiplicação. Então, se vocês estão com dificuldade nisso, me procurem, tá bom? Bom, lembrando disso, então, todo mundo agora já está nivelado aqui. Vamos à estrutura da equação. F. O que é o F? É a força. Quando a gente quer saber a força, o F, a gente vai multiplicar a massa, né? Não é a massa de macarrão, tá, gente? Eu estou falando de massa como se fosse o peso, né? É a quantidade de coisa que tem ali, né? E vezes a aceleração. A aceleração é a velocidade de um corpo que varia, né? Existe aceleração negativa, por exemplo, se você está andando rápido na bicicleta e você aperta o freio, a sua velocidade vai diminuir até você parar, né? Então você sofre uma aceleração negativa, tá? Tem outra coisa importante também na área da matemática que a gente precisa lembrar: as variações de uma equação, tá? Vocês lembram o que é uma variável? Tá? Uma variável é uma letra que pode ser substituída por um número qualquer, né? Esses números vão variar de acordo com as outras partes da equação. Por isso que eles se chamam variáveis, tá bom? Então, quando a gente tem a equação força igual a massa vezes aceleração, ela é composta por 3 variáveis: o F, que é a força, o M, que é a massa, e a A, que é a aceleração. Quando um deles muda, os outros também podem mudar, tá bom? Outra coisa que a gente precisa lembrar aqui é que quando uma variável ou um número qualquer troca de lado, né, do igualzinho, lá tem o sinal de igual, quando ele passa de um lado para o outro, ele inverte também o que ele estava fazendo ali. Por exemplo, se o número está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Se ele está dividindo desse lado, ele vai passar para esse lado multiplicando. Se ele está somando, vai passar diminuindo. Se ele está diminuindo, vai passar para o outro lado somando, tá? Na nossa equação, força igual a massa vezes aceleração, não tem ninguém somando nem subtraindo, nem diminuindo, tá? Então, a gente sempre vai inverter um termo e vai passar multiplicando ou dividindo, tá? Mas, professor, por que o senhor está falando isso? Por causa do seguinte: presta atenção aqui, presta atenção. Quando você quer saber a força, tá fácil, né? É só pegar massa vezes aceleração. Agora, se você quiser saber a massa, como é que você vai fazer? Como é que você vai usar essa fórmula, essa equação, para transformar na massa ou na aceleração? Quero saber a aceleração de um corpo quando eu aplico uma determinada força em uma determinada massa. Como é que eu faço para saber isso? Ó, presta atenção. Se você
pegar e quiser saber a massa, o que você vai fazer? Você vai passar F igual a M vezes A. Esse A que está aqui, eu quero isolar o M, certo? Eu quero isolar o M. O F está isolado, eu quero isolar o M. Esse M que tá, esse A que está do lado direito, ele vai passar para o lado esquerdo e vai passar como? Dividindo. Então, ele vai dividir o F. Então, vai ser a massa vai ser igual a F dividido por A. Da mesma forma que, se eu quiser saber a massa de um objeto, vamos supor que eu tenha a aceleração desse objeto e eu tenha a informação de qual força foi aplicada nele. Tá? Então, se eu apliquei uma determinada força e esse objeto atingiu uma determinada aceleração, qual vai ser a massa desse objeto? É simples, você vai pegar a massa e vai fazer desse jeitinho que eu falei. Vai pegar a força, vai dividir pela aceleração. Ah, professor, se eu quiser saber a aceleração, mesma coisa. Você vai pegar a massa e vai passar dividindo. Então, a força dividido pela massa vai ser a aceleração. A força dividido pela aceleração vai ser igual à massa. E a massa vezes a aceleração vai ser igual à força. Tá bom? Bom, então, dá para usar sempre a mesma equação, só jogando as variáveis para um lado ou para o outro. Tá? Nada muito complicado, né, gente? É só você prestar atenção. Ó, física é muita atenção, tá? Muita atenção. Se você fizer o seu exercício de física pensando em outra coisa, pensando no WhatsApp, no Instagram, no coleguinha, tal, você não vai conseguir acertar, porque você precisa estar atento ao que você está fazendo, tá? Então, preste bem atenção. Uma dica importante para vocês aqui, né? Eu vou passar 4 exercícios para vocês fazerem, tá? 4 exercícios. E uma dica muito importante aqui para vocês fazerem o exercício 2. Peso é a força aplicada a um corpo de massa M pela aceleração da gravidade, tá? Então, ó, lembra, peso é a força aplicada a um corpo de massa X, de massa M ali, pela aceleração da gravidade. Vocês vão precisar dessa informação lá no exercício número 2. Outra coisa, para o exercício número 4, a aceleração do movimento uniformemente variado, nesse caso, vai ser a distância percorrida dividida pelo tempo, tá? Agora que você entendeu isso, eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês já sabem quais são as equações. Você já sabe como funciona. Você já sabe tudo que você precisa saber para tirar 10 em física nesse roteiro, tá? Você já sabe tudo que você precisa para tirar 10 nesse roteiro. Então, ó, vai fazer a questão número 1, vai fazer a questão número 2, que eu falei aqui para vocês, vai fazer a questão número 3 e a questão número 4, tá? São 4 questões. Eu quero essas questões respondidas por inteiro, eu não quero só a resposta, eu não vou considerar só resposta, tá, gente? Eu quero que vocês façam no caderno o desenvolvimento dessa questão, de cada uma delas, tá? Faça o desenvolvimento, como é que vocês... Eu quero a resposta, eu quero saber como é que vocês chegaram nessa resposta, tá bom? Se tiverem dúvidas, se não tiverem conseguido fazer, vocês precisam me chamar para que eu possa sanar essas dúvidas, tá, gente? Isso é muito importante, porque a gente não vai conseguir dar continuidade na matéria se vocês não tiverem afiados nessa parte inicial aqui, tá bom? Então, eu vejo vocês mais tarde, eu vejo vocês daqui a pouquinho. Um beijo grande, meus amores, até a próxima.